Olá, Nutri! Tudo bom? Você deseja revolucionar o seu atendimento e a sua prescrição nutricional utilizando a suplementação nutricional? Fica aqui comigo que eu vou te apresentar o treinamento Suplementação para Nutris da Teoria Prática Clínica, em que você vai aprender a elaborar prescrições de suplementos nutricionais de forma eficiente e também de forma segura, mesmo sem ter nenhum conhecimento sobre o assunto. Mas antes de te apresentar o treinamento, eu quero te fazer algumas perguntas. E talvez a pergunta mais importante que eu vou te fazer é justamente se você sabe fazer uma suplementação. Se você sabe ajudar o seu cliente de forma efetiva naquilo que ele traz para você na primeira consulta. Então, seu cliente chegou para você, te procurou, está na sua frente e ele começa a falar todos os sinais e sintomas que ele apresenta, traz um monte de queixa, condições clínicas que ele já vem apresentando há algum tempo. E aí, Nutri, você sabe de verdade ajudar esse cliente? Eu posso te dizer que se você tivesse um elemento a mais nessa sua prescrição, se você soubesse suplementar, fazer prescrições de suplementos nutricionais individualizadas, totalmente personalizadas e de forma eficaz, você ajudaria esse cliente. Sim, você conseguiria pegar os nutrientes que você pode prescrever e ajudar ele de verdade, fazendo com que ele retorne, com que ele fique satisfeito, te indique mais e muitas outras coisas que a gente vai conversar ao longo desse vídeo. E aí a segunda pergunta que eu quero fazer para você é se você aprendeu a suplementar na graduação. Se a universidade te preparou para fazer uma suplementação nutricional. E eu acredito fortemente que essa resposta é que não. Que você não aprendeu a suplementar na graduação. E por que eu sei disso? Primeiro porque eu dou aula, há mais de 8 anos no Brasil todo. E eu pergunto isso em sala de aula. Então, toda turma eu pergunto se os alunos aprenderam a suplementar na graduação. E vou te falar que 99% deles dizem que não. E o 1% fala que, ok, ouviu alguma coisa, mas que não tem segurança para fazer uma prescrição de suplemento nutricional. Aí você pode estar perguntando assim, mas Fê, na pós-graduação eu vou ter esse assunto. Então, na minha primeira pós-graduação, eu não tive esse assunto. Não foi falado sobre suplementação nutricional. E na minha segunda pós-graduação, aí sim foi falado. Mas já chegou para mim de uma forma que eu não me senti segura o suficiente para prescrever. Então, eu não aprendi o passo a passo para elaborar uma prescrição de forma eficaz e que eu me sentisse segura. Então, tá tudo bem se isso está acontecendo com você. O que eu gostaria é que você entendesse que você pode revolucionar o seu atendimento clínico, sabendo prescrever suplementos nutricionais personalizados, totalmente individualizados e mais do que isso, você vai colaborar ainda mais com esse cliente a ter mais resultados e se sentir satisfeito com o seu acompanhamento nutricional. E aí, deixa eu te revelar uma coisa. Há algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos desse mesmo treinamento, E eu perguntei para eles o seguinte, se eles prescreviam suplementos nutricionais na prática, do consultório antes do curso. E olha só que interessante, apenas 29% dos alunos falaram que sim, que já prescreviam suplementos nutricionais. E a maioria deles, me contou o seguinte, olha, Fê, eu fazia prescrição de suplemento nutricional, mas suplementos nutricionais manufaturados. O que significa isso? É aquele suplemento que já está lá na gôndola da farmácia, está lá na prateleira da farmácia para o paciente pegar. Então, o máximo que esse nutricionista fazia, esses 29%, era justamente recomendar um óleo de peixe, um probiótico já pronto. Então, não fazia uso da prescrição individualizada, não mandava a receita para a farmácia de manipulação e, com isso, não conseguia ajudar com efetividade o seu cliente. E 70,6%, pensa nisso, Nutri, quase 71% definitivamente nunca prescreveu o suplemento nutricional. É muita coisa, E aí você vai entender que você não é a única que está nesse cenário de não saber prescrever suplemento nutricional, tá bom? Tá tudo bem. E aí eu perguntei para esses alunos qual era a maior dificuldade em realizar a prescrição de suplementos nutricionais.
Recebi muitas respostas e várias apareceram muitas vezes, tá? Então, os alunos responderam o seguinte: eu tinha medo de prescrever errado, eu tinha insegurança em relação à prescrição, dúvidas em relação a quando e como prescrever. Tinha dificuldade em saber as quantidades e como descrever a receita. Não tinha segurança nas dosagens. Fazer combinações específicas para situações clínicas diferentes era algo que tornava difícil uma prescrição. E também não tinham confiança quanto à dosagem segura, qual a aplicabilidade de cada suplemento, como compor um suplemento, ou seja, como fazer uma prescrição. A receita, né? Uma descrição da prescrição de suplementos nutricionais. E mais ainda, olha, acho que quase tudo, né? Acho que tudo, saber o que suplementar, quantidade, durante quanto tempo. Eu só prescrevia antes do curso ômega 3 e probióticos manufaturados e mesmo assim ainda tinha algumas dúvidas. Outra aluna falou o seguinte, que tinha dificuldade em saber qual dosagem prescrever. O tipo de formulação, praticamente tudo em suplementação era um mistério para mim. E aí, para finalizar, eu tinha todas as dúvidas possíveis, tanto em relação a quantidades, indicação e duração do tratamento. Então, Nutri, se você também tem essas mesmas questões rondando a sua cabeça, tá tudo bem. Essas nutricionistas tinham essas questões antes do treinamento e já eu vou mostrar alguns depoimentos de alunos desse mesmo curso, tá bom? Mas antes eu queria me apresentar, né? Afinal, aqui já estou falando há um tempo e talvez você ainda não me conheça muito bem. Eu sou a Fernanda Vaz, eu sou nutricionista, graduada pela Unirio, especialista em nutrição clínica pela Esbran. Atualmente eu trabalho como coach e mentora de carreira para nutricionistas e tenho alguns treinamentos para te ajudar a ter mais realização e sucesso profissional no consultório. E um deles é o treinamento Suplementação para Nutri, da teoria à prática clínica que eu estou te apresentando aqui. Então eu quero te dizer, Nutri, contar um pouco da minha história, que no começo da minha carreira, da minha trajetória profissional, eu também não conhecia nada sobre suplementação nutricional. Nessa foto, eu tô como oradora da minha turma, ou seja, tinha acabado de me formar. E para ser bem honesta, nesse momento eu não tinha a menor ideia do quanto a suplementação nutricional ia ser importante na minha prática clínica. E na outra foto, eu estou aqui na primeira clínica que eu atendi assim que eu me formei. E lá eu não fazia, claro, prescrições de suplementos nutricionais, eu desconhecia completamente esse mundo. A minha prática era fazer o plano alimentar e algumas orientações. E aí você pode me perguntar assim, Fernanda, você tinha resultado? Tinha, claro que eu tinha. A partir daí eu comecei a ter o movimento do consultório, mas algo me incomodava, de verdade. Algo ficava assim, gente, mas eu posso ajudar mais esse cliente. Mas eu calculo a dieta dela, na época que eu calculava, né? Eu calculo a dieta dela certinho, tá lá tudo direitinho, mas por que essa paciente não melhora? Então, essa dúvida ficava na minha cabeça e depois de alguns anos eu vim entender que eu precisava de algo novo na minha prática. Eu precisava realmente dos conhecimentos sobre suplementação nutricional. E aí, claro, as dúvidas vieram, muitas dúvidas vieram. E aí eu fui buscar realmente bastante conhecimento. Eu fui fazer cursos no Brasil, né? Muitos lugares, São Paulo, Curitiba, aqui no Rio também. Participei de vários congressos. Comecei a consumir tudo que eu poderia sobre suplementação nutricional. Então comprei livro, li artigo. Eu me transformei em uma pessoa que só pensava em estudar isso. E aí, claro que algumas perguntas vieram e eu vou trazer essas perguntas para vocês. Então, para suplementar, a gente precisa responder algumas perguntas. Então, primeiro, se a gente pode, quando a gente deve fazer isso, o quanto a gente pode utilizar, por quanto tempo, como fazer isso e o que, né, podemos lançar mão para fazer uma prescrição de suplemento nutricional. Quais são os nutrientes que a gente pode prescrever. E para responder essas perguntas de forma rápida, eu já posso começar a falar para você que nós podemos sim prescrever suplementos nutricionais. Não só podemos, como devemos para melhorar os resultados do nosso cliente. E quando nós podemos prescrever? Quando a gente acreditar que é interessante para o nosso cliente. Não só em situações, em condições clínicas, né, algumas patologias,
como quando aquele paciente falar que tem uma unha fraca, que tem uma falta de disposição e tantos outros sintomas que eles relatam com tanta frequência no nosso consultório. A terceira pergunta, o quanto a gente deve prescrever? Quais são as recomendações? Essa é uma questão muito relevante e uma dúvida muito frequente dos alunos. O quanto? Então, existem legislações específicas para isso, né? A gente tem, sim, as resoluções do CFN que ajudam a responder essa pergunta. E por quanto tempo? Eu vou ter que suplementar esse cliente para sempre? Definitivamente não. A maioria dos clientes a gente pode prescrever de forma pontual e alguns sim vão utilizar por um período maior. Mas a gente também pode fazer uma rotatividade desses nutrientes para ter uma ação bem bacana no organismo do nosso cliente. E como prescrever? Como fazer a prescrição, né? Ali, pegar o papel em branco e começar a fazer essa suplementação, essa prescrição. Então, existem itens que são essenciais para essa prescrição. Existe a forma como fazer. Então, qual nutriente utilizar? Quais são as interações entre os nutrientes? Qual é a forma farmacêutica que eu vou utilizar? Sem cápsula, sem pó. Como, né, escolher a forma farmacêutica? A forma de prescrição. Então, cada nutriente tem formas, né, de prescrição específicas, outras mais interessantes, outras menos interessantes, outras com custo maior e outras com custo menor. Então, a gente precisa entender como fazer isso, tá? Como escolher a forma farmacêutica, a forma de prescrição, a dosagem, como fazer no papelzinho bonitinho a prescrição, né? E o que prescrever? Quais os nutrientes eu tenho, posso lançar mão? Então, os macronutrientes, podemos, né? Então, carboidrato, sim, assim como as fibras, proteína, sim, assim como os aminoácidos, lipídios, sim, assim como os ácidos graxos, os micronutrientes, podemos todos os micronutrientes, vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, minerais, probióticos, enzimas, enfim, uma gama de nutrientes e substâncias que podemos sim prescrever. Precisamos entender como fazer isso, né? Mas sim, podemos prescrever e devemos prescrever mais uma vez. Então, como eu estava falando dos meus alunos, antes eles tinham uma série de dificuldades, uma série de questões em relação à suplementação nutricional. E após realizar o treinamento, eu trouxe só 2 alunas aqui maravilhosas que me trouxeram depoimentos sobre o treinamento. Então, essa é a Marcela e ela fala que antes ela tinha insegurança em passar suplementação nutricional para os pacientes. O atendimento dela depois do curso é bem diferenciado. Ela consegue ter noção do que passar para o cliente, fazer uma prescrição individualizada para ele e consegue então ver as mudanças, não só no atendimento que ela tem hoje, né, nessa mudança, mas também na vida dos clientes. Então, segue aí para você ver o depoimento da Marcela. Um depoimento bem rápido, mas lindo de se ver e de se ouvir. Eu sou Marcela, nutricionista do Rio de Janeiro, e participei do curso de suplementação nutricional da Teoria Prática Clínica feito pela Fernanda. Eu vim aqui dizer o quanto esse curso acrescentou na minha vida profissional. Antes eu tinha uma insegurança em passar suplementação para meus pacientes, né, em questão de quantidade, para que tipo de paciente passar. E depois que eu fiz esse curso, hoje o meu atendimento ele é bem diferenciado, né? Eu consigo ter noção do que passar para o meu paciente, né, de fazer uma prescrição individualizada para ele, e eu consigo ver as mudanças não só no tipo do atendimento que eu tenho hoje em dia, mas também na vida dos meus pacientes. E eu queria falar que esse curso foi um divisor de águas na minha vida, e agradecer muito a Fernanda, que é uma pessoa super solícita, tirou todas as nossas dúvidas, e eu indico esse curso para qualquer nutricionista que quer fazer a diferença no seu atendimento. Outra aluna muito querida que me deu um depoimento é a Daiane. E ela fala o seguinte, que antes do curso, ela se sentia muito insegura em prescrever os suplementos. E depois do curso, por ser um curso bem prático e fácil de aplicar no dia a dia, ela tem mais segurança. E ela fala, conforme eu ia assistindo às aulas, eu já ia criando os meus materiais. Enfim, eu me sinto mais segura, mais preparada para oferecer o melhor no que se trata de suplementação. Então, eu disponibilizei também
o depoimento dela, que é lindo, tem uma energia fantástica, bem típica da Daiane. Olá, eu sou Daiane Cunha, nutricionista aqui do Rio de Janeiro, e eu sou aluna do curso de suplementação aplicado à prática clínica da Fernanda. E antes do curso eu me sentia muito insegura em prescrever os suplementos. Não sabia exatamente em que momento utilizar, a quantidade correta. E depois do curso, né, por ser um curso bem prático, bem fácil de você aplicar no dia a dia, eu me sinto mais segura. Então, conforme eu ia assistindo às aulas, eu já ia criando os meus materiais, já conseguia entender para que tipo de paciente eu ia indicar aquilo ali, em que quantidade, qual horário, né? O que interfere, quais são os benefícios, enfim. Hoje eu me sinto mais segura, mais preparada para estar respeitando a individualidade do meu paciente e oferecendo a ele o melhor no que se trata de suplementação. Então, Nutri, agora que você conhece as perguntas que você precisa responder, agora que eu te mostrei nutricionistas maravilhosos que revolucionaram a trajetória profissional delas, a prática clínica que elas tinham no consultório, eu vou trazer para vocês, então, o meu treinamento Suplementação para Nutri da Teoria à Prática Clínica. E qual é a melhor tradução do treinamento? É um treinamento que fará você prescrever suplementos nutricionais com segurança para cuidar do seu cliente de forma eficaz. São 10 módulos para que você elabore prescrições de suplementos nutricionais de forma eficiente, mesmo sem ter nenhum conhecimento sobre o assunto. Então, se você nunca ouviu falar de suplementação, se você não conhece como fazer uma prescrição de suplemento nutricional, tá tudo bem, porque eu vou te ensinar, eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar, e você vai fazer prescrições de suplementos nutricionais com segurança. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero te apresentar é o conteúdo programático. Então, o que tem no curso para que você faça realmente prescrições lindas e com muita segurança. Então, lá no módulo 1, eu vou falar sobre os fundamentos da prescrição de suplemento nutricional. Então, eu vou fazer uma introdução à suplementação nutricional, de forma muito prática, assim como todo o curso, sobre os assuntos mais importantes na suplementação nutricional, nesse comecinho da suplementação nutricional. Então, qual é a importância de você utilizar a suplementação nutricional no seu consultório? A diferença entre recomendação e necessidade, isso é um ponto super importante. E a legislação também para o nutricionista. Tá? Então, de forma muito fácil, muito leve, eu falo sobre legislação na prescrição de suplemento nutricional. No módulo 2, eu já faço a transição da teoria, né, do módulo 1 para a prática. Então, já no módulo 2, você já vai despertar bastante coisa para a prática clínica. Então, eu falo sobre aspectos fundamentais para a prescrição de suplemento nutricional, como situações em que a suplementação deve ser feita, como fazer a prescrição de nutrientes, as recomendações nutricionais e as diversas situações na prática clínica que você deve suplementar. No módulo 3, eu já falo bastante coisa sobre farmácia magistral. Então, eu falo sobre formas farmacêuticas e como vai utilizar na sua prática, né? Sempre com um enfoque muito prático, abordando a escolha da forma farmacêutica ideal para o seu cliente, que o nutricionista pode prescrever, até quais componentes da formulação você vai incluir na sua prática. No módulo 4, 5 e 6, eu falo sobre os micronutrientes. Então, vou falar no módulo 4 sobre a prescrição de vitamina hidrossolúvel, colocando, então, os conhecimentos, né, importantes, fundamentais para a prescrição das vitaminas hidrossolúveis. E também vou, então, no módulo 5, falar sobre as vitaminas lipossolúveis, da mesma forma, de uma forma prática, leve, sempre abordando as situações em que o nutriente deve ser utilizado, como fazer na prática, as recomendações, as interações com os nutrientes e também com fármacos. E aí no módulo 6, para fechar com chave de ouro, né, a prescrição dos micronutrientes, eu falo sobre minerais. Então, eu falo sobre os detalhes dos minerais, que existem alguns bem pontuais, né, diferentes da vitamina hidrossolúvel e lipossolúvel, como, por exemplo, as formas de prescrição de forma quelada, um sal, como utilizar cada uma delas. No módulo 7, eu falo sobre a prescrição de ácido graxo essencial.
Então, eu falo sobre ômega 3, ômega 6, ômega 9, como utilizar na prática, como escolher para o seu cliente, né, os óleos de peixe, de linhaça, de boragem, de prímula, já que esses nutrientes aí são nutrientes que a gente precisa prescrever manufaturado, né, a farmácia não manipula esse tipo de nutriente. No módulo 8, então, a gente fala sobre prescrição de aminoácidos. Então, eu abordo os principais aminoácidos na prática da nutrição clínica, com enfoque sempre muito prático para que você faça prescrições lindas desses nutrientes. No módulo 9, eu falo sobre prescrição para a saúde intestinal. Sou totalmente suspeita, eu amo falar sobre esse assunto e eu trago, então, tudo sobre saúde intestinal, né? Como fazer para a gente ter o sistema digestório trabalhando de forma otimizada. Então eu falo sobre enzimas, sobre probióticos, prebióticos e simbióticos, como prescrever e com, às vezes, alguns que não devem ser prescritos para alguns pacientes. E tem uma coisa nesse curso que eu me orgulho muito, muito mesmo, que eu ensino você a fazer uma prescrição individualizada de probiótico. Antes, mesmo sabendo suplementar, eu prescrevia probiótico lá da farmácia, das grandes indústrias de suplemento nutricional. E depois eu comecei a prescrever de forma individualizada, porque os artigos científicos foram me trazendo esse embasamento científico. E aí, olha, foi outra revolução, porque eu consegui muito mais efetividade no meu tratamento com o uso do probiótico. Então, eu realmente me orgulho muito dessa parte e já eu vou contar um presente que eu tenho para você sobre isso, que você vai amar. Eu tenho certeza, porque todos os alunos amam e você vai fazer parte desse grupo já. E o módulo 10, para fechar, eu falo sobre estresse oxidativo e antioxidante. Então, eu abordo o tema estresse oxidativo, desde os efeitos no organismo do estresse oxidativo, até como você vai fazer uma prescrição de nutrientes antioxidantes, tá? E também aqueles que atuam no sistema enzimático antioxidante, que a gente deve fazer a prescrição para eles atuarem de forma indireta para combater os radicais livres. E, como sempre, um enfoque bem prático, né? E eu te garanto que esse módulo é um grande diferencial no curso. E você já deve estar querendo saber mais informações sobre o treinamento. Calma, eu vou te contar tudo. Talvez a primeira pergunta que você deve estar fazendo é como são as aulas. Então, deixa eu te explicar. São videoaulas gravadas com passo a passo de cada item que você precisa para colocar na sua prática a prescrição de suplemento nutricional. Então, você vai poder ter acesso ao primeiro módulo assim que você se inscrever. E daqui a uma semana, então, você vai ter o acesso ao segundo módulo e aí por diante. E aí, uma pergunta que talvez você esteja fazendo é: mas Fernanda, e se eu não gostar? Olha só, Nutri, eu te dou uma garantia de 7 dias. Se em 7 dias você entrou na plataforma, viu todas as aulas do módulo 1 e por algum motivo você não gostou do curso, meu cabelo estava bagunçado, você não gostou da cor da minha camisa, tá tudo bem. Você me manda um e-mail e você me diz: Fê, eu quero meu dinheiro de volta. Tá tudo bem. A gente vai continuar sendo amiga. Se me encontrar na rua, pode falar comigo, sem menor problema, eu faço a devolução do seu dinheiro. Isso tudo é porque eu confio no treinamento que eu criei e mais do que isso, eu confio que você vai ter resultados e você vai prescrever suplemento nutricional de forma muito segura e eficiente. Então, vamos lá. Eu ainda tenho presentes para vocês. Se você ainda não me conhece muito bem, eu adoro dar presente. Então, você precisa se acostumar com isso, tá bom? E, na verdade, eu não tenho um presente, não. Eu tenho 4 presentes. Eu tenho 4 bônus especiais para você que vai fazer muita diferença no treinamento. Então, além de tudo isso que eu já te falei, ainda tem os bônus, que vai complementar muito bem todo o seu conhecimento. O primeiro bônus, ele é especial. É uma área de alunos dentro da plataforma do curso para você fazer perguntas diretamente para mim. Então você vai ter contato comigo e vai otimizar o seu aprendizado. Eu posso te garantir que não só você vai aprender comigo, como vai aprender também com as outras respostas de perguntas das nutricionistas que vão ser suas colegas de turma. Tem muita pergunta bacana, eu respondo uma a uma e muitas vezes você fala: Fernanda, você já me respondeu uma questão que eu tinha. Eu fico super feliz quando eu vejo também a interação entre os alunos. E o módulo 2, 3 e 4 são materiais maravilhosos para a sua prática clínica. O bônus 1 é uma tabela relacionando sinais e sintomas com nutrientes.
Então, se você tiver com um paciente que ele tenha, sei lá, unha fraca, que ele tenha falta de energia e tantos outros sintomas, você vai poder olhar nessa tabela e vai ver quais nutrientes você vai precisar prescrever para ele. Então, material prático para você usar e abusar nos seus atendimentos. O módulo 3 é uma tabela com as interações nutriente-nutriente. Esse é um material lindo que eu desenvolvi depois de muita leitura também. E você vai ver que ele é super prático. Então, vou dar um exemplo. O zinco, você vai preciso prescrever o zinco. Você vai lá e você vai ver que ele tem interações com nutrientes importantes. Então, você vai poder também suplementar esses nutrientes, vai ver qual é a dosagem. Então, é um material fantástico. E o módulo 4, ele é um queridinho meu, tá? É um e-book lindo, com as cepas probióticas e as suas possibilidades de atuação. Então, vai estar lá as principais cepas probióticas e a atuação deles segundo as publicações científicas que eu pesquisei e me debrucei ao longo desses anos. E aí, você já tá, uau, tem muito bônus bacana. E como eu disse, eu amo dar presente. Então eu separei mais 2 super bônus para você. No primeiro super bônus, você terá a possibilidade de assistir uma simulação online de uma consulta minha. Isso mesmo. Eu vou abrir o jogo, mostrar para você como eu faço a minha consulta. E mais ainda, você vai poder ser a minha cliente nessa consulta. Deixa eu te explicar. Eu simplesmente vou atender uma aluna que pode ser você em uma aula online. Então, eu vou atender uma pessoa, fazer uma prescrição de suplemento nutricional ao vivo, ali na hora, e vou te explicar como eu vou fazer isso. Eu vou abrir o Word e vou fazer essa suplementação para você na sua frente. Então, é maravilhosa. Muitas alunas falam, Fernanda, valeu o curso só pela aula Super Bônus 1. Imagina o Super Bônus 2. Nesse Super Bônus, você vai ter 2 aulas online comigo, mais 2, né? Então, nessas 2 aulas, eu vou pegar um caso clínico, vou escolher um caso clínico e vou fazer a suplementação desse caso. Então, vou abordar aí a suplementação em algum paciente que chegar às minhas mãos. É maravilhoso, é realmente um bônus também que eu me orgulho muito. E agora, Nutri, que eu te apresentei o treinamento Suplementação para Nutri da teoria à prática clínica, expliquei cada módulo e ainda te presenteei com os bônus. Você deve estar pensando assim, Fê, curti muito. E agora, como eu faço? Como eu me inscrevo? É simples, Nutri, tem um botão aqui embaixo, certo? Clica nele, você vai entrar numa outra página para você efetivar a sua inscrição. E agora é com você, tá bom? Você tem 3 escolhas. Você pode aprender sozinho, buscar os livros, você pode ler todos os artigos científicos que eu li, correr atrás desse conhecimento, mas eu tenho que te falar que você vai perder tempo e energia também. A segunda escolha é realizar todo o caminho que eu percorri. Não só os livros que eu consumi, mas os cursos que eu fiz, os treinamentos que eu fiz, os congressos que eu já fui e mais do que isso, a minha prática clínica, porque isso é uma coisa que eu trago muito no curso, a minha prática aí de mais de 10 anos de consultório. Mas também vai ter um custo, não só de tempo, mas um investimento que eu fiz. E a terceira escolha é aprender comigo, sem risco, já que eu já te ofereci garantia e ter a certeza que a partir de hoje mesmo, se você quiser começar os seus estudos, você vai sim prescrever suplemento nutricional. Eu garanto isso para você. Assim como eu já fiz isso por muitas nutris, eu tenho certeza que eu vou fazer por você. Então, eu quero te agradecer por ter ficado até o final dessa apresentação e eu te espero lá na plataforma do curso com todo carinho para te receber. Um beijo e até lá!